Ok. Agora sim. Agora sim. Muito boa noite para todos. Confirmem, por favor, que me estão a ouvir. Sim? Estão a ouvir? Muito bem. Então, muito boa noite para todos. O meu nome é Teresa Patinha. Sejam todos muito bem-vindos à sessão de formação em saúde que acontece semanalmente às quintas-feiras, às 21 horas, nesta sala de conferência de Zoom e também a ser partilhada live pelo Facebook no perfil Marco Patinha. Por isso, assim, podem partilhar com os vossos convidados que não tenham acesso ao Zoom, podem assistir através do perfil de Facebook Marco Patinha. Por isso está a ser partilhado ao vivo, por isso se está a assistir, seja muito bem-vindo. Como eu disse, o meu nome é Teresa Patinha e como diz na apresentação, eu sou osteopata, sou fisioterapeuta há 30 anos, depois como adoro terapia manual, formei-me em osteopatia, sou fisioterapeuta pela Escola do Alcoitão, depois formei-me em osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid e por achar que um profissional de saúde faz educação em saúde e por sentir falta de mais conhecimento para poder chegar às pessoas naquilo que é tão importante que é a educação em saúde, formei-me como health coach, por isso, como eu costumo dizer, acabo por ser também uma formadora de saúde. Hoje irei ser eu a oradora, mas estou aqui também a representar o Comitê de Profissionais de Saúde Independentes da Associação de Saúde do Coração, que semanalmente traz então os conteúdos que são aqui apresentados. O tema desta noite vão ser as cefaleias, e as cefaleias são exatamente o que a imagem transmite, são dores de cabeça. E dores de cabeça tem mais do que se lhe diga, há vários tipos de dores de cabeça, há vários tipos de cefaleias. Iremos então apresentar o que são as cefaleias, porque é que é importante falar de dores de cabeça, como é que se podem prevenir. É aqui o ponto-chave, é como é que se podem prevenir as dores de cabeça. Esse vai ser aqui o ponto-chave da sessão, mas para quem está a ver pela primeira vez, eu disse que sou a presidente e tenho o privilégio de trabalhar com um conjunto de profissionais de saúde independentes que fazem parte de um comitê, como eu disse, sou presidente, mas que congregam comigo mais-valias na área da medicina geral e familiar, da naturopatia, da homeopatia, da medicina tradicional chinesa, da farmácia, e têm vindo a crescer também para a área da cosmética, das terapias holísticas e da enfermagem. E qual é que é o nosso papel? O nosso papel é chegar até si com esta estratégia de cuidar da sua saúde, alimentando cada um destes elementos. São elementos chaves, todos eles têm o mesmo valor, a mesma importância para aquilo que é, não, além de não estar doente, sentir-se bem na sua pele, sentir-se com energia, sentir-se confortável na pessoa que é. Estes 5 elementos são então uma alimentação consciente ou saudável, uma prática de atividade física, uma ótima gestão do stress, uma purificação do organismo para poder libertar tudo aquilo que menos bom nós vamos consumindo e uma suplementação adequada. Porque a suplementação e porque que a suplementação está aqui a par de cada um dos restantes 4 elementos? Porque cientificamente foi validado que uma alimentação consciente, mesmo que seja saudável, orgânica, biológica, está curta naquilo que nos entrega a nível das necessidades diárias de vitaminas, de minerais, face àquilo que era entregue por legumes e frutas e vegetais há 50 anos atrás, 30, 50 anos atrás. E daí ser necessário, porque nós precisamos desses suplementos, então fazer uma suplementação adequada. Ora bem, nós elegemos como parceiros para trazer esta suplementação o laboratório farmacêutico do Olife, laboratório polaco, devidamente regulamentado, com as suas fábricas próprias de suplementação alimentar e de cosmética orgânica, um laboratório farmacêutico com o seu próprio conceito científico. Isto é um laboratório fora da caixa,
e é por isso que nós estamos cá todos, é exatamente pela qualidade que este laboratório tem, e costuma-se dizer que quem faz os sítios são as pessoas. E os responsáveis pela qualidade de suplementação são, de facto, este conselho científico que compreende profissionais da área da medicina, da bioquímica, da farmácia, professores catedráticos, presididos pelo Dr. Piotr Kardaz, Dr. honoris causa Piotr Kardaz, biólogo, e destaco aqui 2 pontos importantes, aliás 3. O primeiro é que este conselho científico de facto reúne pessoas com o seu saber. O segundo é que se baseia em medicinas ancestrais, como a medicina tradicional chinesa e a medicina ayurvédica, para poder eleger com sinergia aquilo que são os seus suplementos. E terceiro, dizer que o nosso Comitê de Profissionais de Saúde Independentes da Duolife, a partir de Portugal, está em contacto direto com o Dr. Piotr Kardaz, com quem tivemos formação presencial, quer em Portugal, quer na Polónia, e também online, evidentemente, faça tudo aquilo que se está a viver. Mas dizer então que graças a este conselho científico temos a qualidade que temos, mas a Duolife é assim considerada neste momento um laboratório de pesquisa, de inovação e de desenvolvimento. Ora bom, esta qualidade está reconhecida pelos certificados, pelos prémios que têm vindo a ser atribuídos desde que a Duolife, a partir da Polónia em 2013, se lançou para o mundo e neste momento está presente em 5 continentes e tem aqui então os devidos certificados. Reparem como qualidade, segurança, o certificado verde, o certificado da FDA respaldam tudo aquilo que eu estou aqui a dizer, e por isso não é por ser eu a dizer, existem de facto entidades reguladoras que atestam a qualidade, a segurança, a garantia de facto máxima qualidade que têm os nossos suplementos. A excelência dos nossos produtos foi reconhecida recentemente e a Duolife é pioneira justamente com o programa Clean Label, etiqueta limpa. Uma das pessoas da nossa comunidade, da Associação Saúde com o Coração, dizia que, eu já vou dizer esta frase, vou guardar, mas dizer que esta qualidade é assente neste padrão de produção, o padrão dourado. É um padrão de facto das regras standard de produção da suplementação do Duolife, 0 conservantes, 0 substâncias geneticamente modificadas, são apenas utilizadas embalagens de vidro farmacêutico, é utilizado o método IHHP, e atenção que isto é alta pressão com baixa, muito baixa temperatura, o que faz com que seja respeitado o processamento mínimo daqueles que são o 5º princípio que é tão importante e que distingue a Duolife, e que é o facto de utilizar alimentos maduros, colhidos na época, e sim, a Duolife, como eu disse, está presente em 5 continentes e também recolhe estes alimentos maduros na época, como irão ter a oportunidade de ver hoje, pela composição daqueles suplementos que irão conhecer hoje, justamente também dos 5 continentes. Por isso sim, a Duolife vai à fonte, à altura própria para buscar os seus elementos. A Duolife utiliza o princípio da sinergia. Nós, no nosso comitê, dizemos que entre nós também aplicamos exatamente este princípio, e isto tem a ver também com a sinergia que é necessária para os 5 elementos para alimentar a nossa saúde. Isto, na verdade, baseia-se na medicina chinesa e na medicina ayurvédica e tem a ver com potenciar aquilo que está dentro de cada suplemento, ou seja, os vários ingredientes escolhidos para estarem dentro de cada suplemento são intencionalmente selecionados por forma a que se potenciem quando são absorvidos pelo nosso corpo. Eles vão se potenciar uns aos outros e o nosso corpo vai tirar proveito disso, e também pela ressalva de não se anularem. E, portanto, aqui há um acumular de benefícios sem prejuízo e sem se anularem. Ora bom, esta é a gama em geral dos produtos do Duolife, dos suplementos e das várias gamas. Não é esse o tema principal desta noite. O tema principal desta noite, vamos ver já a seguir, que são de facto as cefaleias ou dores de cabeça, mas não quero deixar de frisar que existe, para quem está aqui hoje pela primeira vez, existe
muito material em termos de informação, de vídeos, de formação, de sessões de formação, com detalhe sobre cada uma das gamas aqui apresentadas, mas eu esta noite, ao longo da apresentação, ao final da apresentação, irei destacar os suplementos que podem sim beneficiar as pessoas que sofrem justamente de cefaleias, que é o tema desta noite. Só destacar o seguinte, nada é por acaso, estão aqui fórmulas líquidas, são as cores das garrafas, foram criadas as fórmulas líquidas, este arco-íris de saúde foi desenvolvido justamente para manter o nível de saúde e fazer prevenção, prevenir e manter a saúde que a pessoa tem, o seu máximo nível de saúde e fazer a manutenção dessa saúde. Depois temos as fórmulas médicas, e volto a dizer que iremos conhecer algumas das fórmulas líquidas esta noite. Temos aqui fórmulas médicas, que continua a ser suplementação alimentar, e atenção que os suplementos não substituem os medicamentos, os suplementos são ferramentas que são dadas ao corpo para que o corpo por si chegue à sua autocura, porque o corpo tem essa capacidade se tiver as ferramentas certas, e nós de facto somos aquilo que comemos e precisamos justamente de suplementos para complementar aquilo que não nos chega através da alimentação. Depois das fórmulas médicas, em que cada suplemento alimentar, que são as fórmulas médicas, tem o objetivo de ajudar que o corpo chegue ao equilíbrio, por exemplo, a equilibrar o nível de açúcar no sangue, o nível de colesterol, ajudar, por exemplo, nas dores de cabeça ou cefaleias, como iremos ver mais à frente. Temos em cima uma gama Beauty Care, que não é mais nem menos do que cosmética orgânica, em que vai dar continuidade aos ingredientes das fórmulas líquidas. Por isso o esfoliante tem clorofila e alfafa, tal como a garrafa verde tem a clorofila, que é tão importante como vamos conhecer esta noite. Vai ser uma das que vão conhecer esta noite. O colagênio, que também vai conhecer esta noite em detalhe, tem os mesmos ingredientes num creme, numa manteiga de corpo, tão rica em colagênio, em ácido hialurónico. Isto são só alguns exemplos. Temos uma gama de cuidados de pele para pele madura, como é o caso da minha, e temos uma gama de alimentação funcional, orgânica, e atenção que são sempre respeitados os princípios do padrão dourado da Dual Life, e temos aqui o orgulho de ter 2 batidos, um batido de refeição alimentação funcional e um batido de proteína para trabalhar a massa muscular e a recuperação muscular. E aqui a boa notícia é que não só as nossas fórmulas líquidas, mas também os nossos batidos Slim Shake e batido Proteína Shake fazem parte da lista de Colônia. Isto é uma ótima notícia para quem é atleta federado, que faz testes regularmente na sua prática desportiva. Por isso, cá está a segurança daquilo que a Dual Life nos entrega. Tão importante, e é por esta qualidade que nós elegemos a Dual Life como nossa parceira naquela que é a missão de chegar às pessoas em saúde. Ainda antes de passar à própria apresentação, tenho que dizer aqui a frase que a Ana Júlia Almeida nos trouxe na sua apresentação, que é: existem 2 tipos de carros, os Mercedes e os outros, e existem 2 tipos de suplementos, a Dual Life e as outras. E aqui estamos a chamar, estamos a defender a qualidade certificada e justamente certificada dos suplementos que estamos aqui a apresentar. E agora sim, vamos entrar no tema de formação de saúde desta noite e vamos falar então de cefaleias, mais conhecidas por dores de cabeça, mas a imagem não tira dúvidas e de facto é de dores de cabeça que nós vamos falar. E vamos falar de dores de cabeça porquê? Até que ponto é que a dor de cabeça é um problema de saúde? Pois é, a dor de cabeça de facto pode ser um problema de saúde grave, como iremos conhecer desta noite. Então, aqui falando de factos e de números, as cefaleias estão entre as doenças mais comuns que afetam o nosso sistema nervoso e afetam metade da população mundial, para terem uma noção. A dor de cabeça é considerada uma coisa pouco grave e por isso é subestimada.
é quase como se fosse uma desculpa, não é? Há aquela piada entre casais, eles dão na cabeça, querido, não é? É assim, tipo, usado como piada, mas não tem piada nenhuma, eu garanto-vos. E de facto é aqui subestimada, e por ser subestimada, a pessoa não valoriza, e como não valoriza, não se queixa, não pede ajuda, e às vezes não é tratada de uma condição que prejudica tanto a sua qualidade de vida. Assim, vai afetar pessoas de todas as idades, raças, níveis de rendimento e áreas geográficas. Isto não escolhe, é um bocadinho aqui como aquela pandemia que nós estamos a atravessar. Dor de cabeça é dor de cabeça, ponto final. Estima-se que de 1,7% a 4% da população adulta tem uma média num mês, ou seja, em 30 dias, 15 dias sofre de cefaleia. E a Organização Mundial de Saúde identificou as cefaleias como a alteração neurológica mais frequente e está nos 10 transtornos mais incapacitantes. Toda esta informação eu trago-vos da MIGRA. A MIGRA é a Associação Portuguesa de Doentes com Enxaquecas e Encefaleias. Portanto, reparem até que ponto é que isto de facto é importante. Assim, 50% da população mundial, como eu já vos disse, mas aqui vos trazer os números de Portugal. Então, 80% dos portugueses que sofrem de enxaquecas sentem-se limitados para cumprir as tarefas diárias durante a crise. 1 em cada 7 pessoas sofre de enxaquecas e atenção que as enxaquecas são mais frequentes do que a asma ou do que a diabetes. E mais uma vez, é muito incapacitante. Então, 65% dos doentes que sofrem da cefaleia em salva, que é um dos tipos de cefaleia, vamos ver a seguir, têm comportamento suicida. Vejam o desespero que é uma dor acutilante e crónica e mantida e sem uma solução. Leva a que 65% dos doentes tenham comportamento suicida. Estou a falar de um tipo específico de cefaleia que são as salvas. Mas isto é para vocês perceberem que, de facto, a cefaleia pode ser um problema de saúde sério, não é? Ora bom, então vamos saber que tipos de cefaleia, dor de cabeça não são todas iguais, portanto as cefaleias não são todas iguais e existem de uma maneira assim simplificada, e esta é a classificação, lá está, que nos é trazida pela MIGRA, mas há outros tipos de classificação. As cefaleias são um mundo, se vocês forem pesquisar, e esta é assim uma forma mais arrumadinha e simplificada que eu vos quis trazer. Então temos as cefaleias primárias, em que a própria cefaleia é a doença, entre aspas. Ela é, de facto, aqui a maleita, a doença, a patologia de que a pessoa sofre. E estas cefaleias primárias dividem-se em 3 tipos. As cefaleias de tensão, a qual eu irei desenvolver mais, porque é sobre a qual nós podemos intervir em termos de prevenção. A enxaqueca, também podemos intervir em termos de prevenção. E a salva, que é a tal enxaqueca típica da dor atrás do olho, a pálpebra desce e o olho fica lacrimejante, e é uma dor acutilante. É a enxaqueca de salva, que são as mais raras. Por isso, dentro das primárias, que são as mais comuns, temos então as cefaleias de tensão e as enxaquecas como mais comuns. E depois temos as cefaleias secundárias, em que a cefaleia ou a dor de cabeça é um sintoma de uma outra doença, que essa sim é primária, ou de uma outra condição, como seja a sinusite, ou a gripe, ou uma baixa do açúcar no sangue, ou a hipertensão, enfim, uma infecção geral que cause dor de cabeça como um sintoma. Nesse caso, é uma dor de cabeça, é uma cefaleia secundária. Medicação excessiva pode causar também, como dor secundária, a cefaleia, e nos casos mais graves, a cefaleia pode ser secundária a um tumor ou uma meningite. Portanto, é um sinal, é um sintoma grave de meningite, é um sintoma indicador de meningite, que é uma doença grave, como sabem, é exatamente a cefaleia. Portanto, é aqui uma cefaleia secundária, mas lá está, se a pessoa subvalorizar, se a pessoa não der o valor, se a pessoa achar que vai passar e for carregando medicação e for uma situação grave, como pode ser um tumor ou uma meningite, reparem que estamos a pôr em risco a vida da pessoa, concretamente.
E depois ainda temos as nevralgias, que é, normalmente, dor de cabeça, nevralgia quer dizer inflamação de um nervo craniano, de um par craniano, nervos da cabeça, e a mais frequente é a nevralgia do trigêmeo, que é a imagem que vocês veem aqui em baixo, e que é justamente o nervo trigêmeo inerva toda a face, e é uma inflamação do próprio nervo, e também é uma dor assim muito aguda, acutilante, e com tipos choques elétricos é de facto muito desagradável. É uma nevralgia, exatamente, é uma dor tipo dor neurológica. A dor aqui que vocês veem na imagem, a dor associada à sinusite, lá está, é uma dor, é uma cefaleia secundária. A dor de cabeça tensional tende a ser simétrica, mas não é obrigatório. A enxaqueca geralmente é uma zona muito, muito definida na cabeça, uma dor muito clássica, muito definida da cabeça, tipo normalmente é uma metade, é hemicrânio, e ocupa aqui metade da cabeça, como estão a ver, e a salva é a tal dor que apanha atrás do olho, por dentro do olho, e é assim muito aguda, mas é rara, é mais rara. Ora bom, e vamos focar nas cefaleias tensionais. Eu aqui trouxe um bocadinho a brasa da minha sardinha, porque osteopata, em termos de prática clínica, é realmente das condições que eu mais trato e mais ajudo as pessoas, é justamente nas cefaleias tensionais. E aqui, como eu digo a todos os meus pacientes, o material tem sempre razão. E de facto há uma razão mecânica, esta tensão muscular aperta, vocês reparem, temos aqui a pessoa instintivamente acaba por colocar a mão exatamente naquilo que é a origem da sua dor de cabeça, nós instintivamente vamos lá. Mas reparem que é uma causa mecânica, vocês veem aqui retirada a pele, não é? Então veem aqui os ossos, as várias vértebras da coluna cervical, e veem os vários músculos e os nervos passam através dos músculos. Porquê é que se chama tensional? Porque vem de tensão. Se eu tiver os músculos muito tensos, se tiver um espasmo muscular por tensão, estou sempre com os ombros subidos, porque a minha postura não é a melhor, então isto vezes horas, dias, semanas, meses, anos, vai criar uma contratura muscular tal, normalmente são aquelas contraturas de estimação, como eu costumo dizer. E, de facto, há que fazer toda uma reeducação e um tratamento, claro, na altura localizado. Mas para perceberem que existe uma causa mecânica de compromisso que vai causar essa dor de cabeça consoante o território que esse nervo inerva, não é? Então, a importância da postura. Portanto, aqui não há nada como, porque as estruturas, músculos, nervos, vértebras cervicais, que estão aqui diretamente relacionados com as dores de cabeça tensionais, com as cefaleias tensionais, têm justamente a ver com a postura que nós praticamos. Porquê? Exatamente porque os ossos ficam na postura, ficam na posição que os músculos mandam, lá está. Vamos sempre parar ao músculo, porque é sempre o músculo aqui a causa da coisa. É sempre o grande culpado. Mas os músculos obedecem à nossa postura. Então, vocês veem na imagem, esta postura não é de facto a mais correta. E é uma postura que quem trabalha horas e horas e horas ao computador, se não tiver cuidado, está horas e horas e horas nesta postura. Esta postura, de cabeça projetada para a frente, vai condicionar o quê? Vai condicionar contraturas, aquilo que as pessoas entendem como os nós. Eu tenho aqui um nó. As pessoas dizem, eu tenho aqui um nó. Olha, eu tenho aqui uma dor, parece que é um cão a morder. As pessoas põem a mão, as pessoas sabem localizar. Então, essas contraturas, os pontos dolorosos, são pontos dolorosos chamados pontos trigger. Então, são chamados trigger points. Em inglês, no original, são pontos gatilho. Chama-se ponto gatilho, porque o que é que acontece? Em termos fisiológicos, temos que amassar muito, com vocês para perceberem. O músculo, se estiver muito tempo nessa posição, que não é a posição para a qual ele existe, ele está ali naquela posição mantida, ele para fixar e segurar essa posição, ele vai criar pontos de tensão. E as microfibras que fazem parte do músculo acabam por partir, há microfraturas e depois criam um nó.
E esse nó mantém ali aquele ponto, aquela contratura, aquela cruz que vocês veem aqui na imagem, são os pontos gatilho. Porquê? Porque o músculo depois já não consegue voluntariamente descontrair. Ele mantém-se encurtado, é um músculo que se mantém encurtado e tenso. E toda a gente sabe o que isto é. Toda a gente sabe sentir que tem uma contratura nos ombros, ou no pescoço, ou no joelho. As contraturas podem, onde houver músculos pode haver uma contratura, vamos lá ver. Mas agora aqui a falar das cefaleias tensionais. Então, este tipo de postura vai condicionar, e depois, como vocês imaginam, não imaginam, mas nós temos imensas camadas musculares, cada um com as suas funções, e músculos, por exemplo, que servem para, por exemplo, estes músculos aqui, estão a ver estes músculos? Estes são músculos que têm 2 centímetros. São os suboccipitais, ficam aqui nesta linha da nuca. É um clássico. Estes músculos que são responsáveis por nos orientar pequeninos movimentos, como a cabeça chegar à frente, inclinar para um lado, inclinar para o outro. Se vocês rodarem o vosso queixo, vocês vão sentir só este deslizar. O papel destes músculos é orientar esse movimento. O que é que nos acontece? O que nos acontece é que nós, na maior parte do tempo, estamos a trabalhar um computador e até temos uma cadeira boa, mas sem querer estamos aqui e fazemos isto. Estes músculos, que são só para orientar movimento, de repente são forçados a trabalhar com músculos maiores que servem para fazer força. E, portanto, estão ali a acumular pontos de tensão. Estes suboccipitais. Isto é só um exemplo. Por isso, o que acontece é que, por exemplo, esses músculos são mais profundos, já agora desculpem. Estes são mais profundos, mas existem músculos mais superficiais, como, por exemplo, os músculos aqui do ombro. Vocês visualizarem estes músculos do ombro, que são que toda a gente normalmente conhece, são trapézio, têm a forma de um trapézio. Isto não é para vocês saberem os nomes, é só para compreenderem, para vocês compreenderem porque é tão importante a importância da postura. Se calhar passam a ter mais consciência da vossa postura, e esse é o meu objetivo, tenham consciência da vossa postura, está certo? Então o que é que se passa com estes pontos gatilho? Os pontos gatilho dão dor. Podem não dar dor no local, mas depois estão a dor deles projetada. Então, um ponto gatilho no trapézio superior dá este tipo de dor ao longo da cervical e às vezes já projetada até atrás da sobrancelha. Aqui em cima, atrás da sobrancelha, aqui nesta zona. Não é? Aqui na zona do grande esfenoide, aqui em cima, junto ao frontal. Então, toda esta zona aqui corresponde a estes pontos gatilho, tal como um ponto gatilho nos ombros, aqui entre as omoplatas, as pessoas também referem muito bem, sabem identificar, vai dar dor projetada aonde? Vai dar dor projetada nos ombros e aqui nos suboccipitais. Agora, quando falo aqui dos músculos responsáveis, como o esternocleidomastoideu, o longo flexor do pescoço, são músculos que, à força de estarem aqui encurtados, onde é que eles dão a dor deles? Aqui. Esta dor assim na testa, é uma dor que a pessoa parece sempre a cabeça a apertar. A dor aqui por cima da sobrancelha, à volta do olho, a dor da cara. Reparem, eu só trouxe estes 2 exemplos, claro que há muitos mais, mas não vos quero aqui estar a amassar, mas para compreender a importância que tem a nossa postura. Agora reparem, isto é como nós estamos a trabalhar, e agora com o teletrabalho houve muita gente que passou a trabalhar, e muitas pessoas têm esta experiência, que no teletrabalho trabalham muito mais do que no emprego, porque agora, como estão mais disponíveis por estarem em casa, de repente, perdão, têm mais horas ao computador, e cá está. E reparem que a coluna cervical ou o pescoço está suportada na coluna dorsal, que está suportada na coluna lombar e na bacia. Por isso é que o movimento é tão importante, porque depois este aqui vai ser também reflexo do que se passa no resto do corpo. Esta coluna cervical não é um departamento. Eu costumo explicar isto aos meus doentes, aos meus pacientes. O resto do chão esquerdo tem tudo a ver com o quinto direito. No corpo tudo está ligado, está certo? Estamos a focar concretamente na cervical porque, de facto, quem está muitas horas ao computador tem que ter essa consciência de fazer o que é preciso fazer para prevenir. E por isso cá está esta imagem para vocês perceberem. Ora bom, o que é preciso para prevenir? E aqui estou a falar em concreto para as cefaleias tensionais, se bem que há aqui coisas que também ajudam a prevenir as enxaquecas. Ressalvo que a enxaqueca, a maior parte das vezes, é de causa desconhecida. Pode ser genética,
mas é de causa desconhecida. Então, a enxaqueca já é um mundo à parte. É uma cefaleia primária própria, com um mundo à parte. Por isso é que eu estou aqui a focar na cefaleia tensional, que é a cefaleia que nós podemos, de facto, ajudar e intervir com mais resultados. Se bem que, como eu disse, este estilo de vida, aquilo que vamos falar agora, dos 5 elementos, acaba por ser os 5 elementos que é o proposto para ajudar a prevenir as cefaleias, e a própria Associação Portuguesa das Cefaleias e Enxaquecas, a MIGRA, também propõe vários tópicos. É engraçado, propõe os vários tópicos, não é engraçado, é exatamente isto que é preciso fazer para um estilo de vida saudável, que é o que propõe também em conjunto connosco. Por isso, se consultarem, vão confirmar o que eu estou a dizer. Por isso, primeira coisa, se a causa é mecânica e o material tem sempre razão, então vamos corrigir aquilo que nós pudermos. E por isso há que prestar atenção a que, por exemplo, o peso da nossa cabeça numa postura correta sobre a nossa cervical são 5 kg. E a nossa musculatura está preparada para esses 5 kg. Agora, quando nós passamos horas na posição à direita, desculpem, à vossa esquerda, o peso de 5 kg e a cabeça é a mesma, passou para 27 kg. Isto em termos de pressão e de esforço e de carga muscular e de tensão muscular para suportar este peso, é incrível. E o nosso corpo é incrível e faz-nos a vontade, não é? O nosso corpo é assim maravilhoso e tem esta grande capacidade de ser resiliente e de só entornar o copo quando o copo está cheio. Mas o corpo tem um copo gigante, tem uma capacidade de aguentar estes maus tratos que nós infligimos, não é? Com estas más posturas, porque isto, não é? Isto é o nosso dia-a-dia. Nós não damos por isso. Por isso é que é este alerta de vocês olharem e reverem como é que estão a utilizar o vosso corpo e a vossa coluna cervical. Por isso é que há tanta informação, eu não trouxe aqui tudo, mas há muita informação sobre cuidados com a postura da coluna, de toda a coluna. E não é só quando estão sentados, é quando carregam pesos, é quando estão a ler, é quando estão a ler na cama, porque agora vocês podem pegar neste bonequinho e visualizarem-se a vocês. A maior parte dos, assim, 95% dos meus pacientes que têm telemóvel, antes de adormecer está no telemóvel e, portanto, utiliza esta postura na horizontal. E cá está a sobrecarga nestes musculozinhos e depois estes musculozinhos em sobrecarga vão fazer o quê? Dar dores de cabeça. Por isso, é preciso desfazer isto. E desfazer isto é através de movimento. E por isso, quem está em teletrabalho pode e deve fazer alongamentos, está bem? Não é só o espreguiçar, é sobretudo alongar aqui a região dos ombros e utilizar alongamentos, super importante. Tão importante como os alongamentos é a própria condição física. Por que é tão importante a condição física? Tem muitas razões, mas agora em concreto, para prevenir cefaleias, incluindo também as enxaquecas, é para varrer as más posturas, para varrer e utilizar os nossos músculos para aquilo que eles devem. Portanto, a importância de praticar a condição física, uma das coisas importantes, entre muitas, volto a dizer, mas aquilo que eu chamo aqui a atenção é desfazer as más posturas, anular, fazer um reset das más posturas. Por isso é que é importante fazer e praticar regularmente atividade física, sobretudo se o nosso trabalho é um trabalho que implica uma postura em esforço, em tensão. Reparem, a própria posição, sem mais tensão nenhuma, sem mais stress nenhum, já é uma agressão ao nosso corpo. Agora somem à própria postura, que sozinha já é agressiva, o stress do trabalho do dia-a-dia. E, portanto, aumenta aqui o potencial para ter cefaleias, está certo? Portanto, colocar as mãos e alongar para um lado, alongar para o outro, pronto, isto depois explicado, eventualmente não vou estar aqui a debater, mas a importância das posturas e a importância dos alongamentos, como vocês já perceberam. A alimentação, fundamental para prevenir cefaleias. Não saltar refeições, já viram que a baixa de açúcar no sangue ou a hipoglicemia é uma das causas da cefaleia secundária, não é? A pessoa tem dor de cabeça, está com fome e tem a ver com saltar refeições. Por isso, fazer uma alimentação saudável,
evitar alimentos trigger, ou seja, alimentos que a pessoa já conhece o seu corpo e sabe que se beber café a mais, ou chá a mais, ou o próprio café ou o próprio chá, o queijo curado, os citrinos, os salgados, o vinho, há alguns tipos de alimentos que são propensos a causar cefaleias. Então, se a pessoa já conhece o seu corpo, e aqui é das coisas que nós batalhamos, é que é tão, tão importante saber ouvir o seu corpo, está certo? E respeitar, porque a dor tem uma função, é de facto chamar a nossa atenção para nós pararmos e podermos agir para poder eliminar a causa dessa dor. Então, estes alimentos poder evitar para poder então evitar que se desencadeiem dores de cabeça. Gestão do stress, outro dos nossos 5 elementos. Uma ótima gestão do tempo. É fantástica para prevenir cefaleias. Se a pessoa tiver o seu tempo organizado, está a poupar no stress. E quando está a poupar no stress, porque o stress faz-nos colar os ombros às orelhas. E já sabemos o que é que acontece aqui, tensão muscular, pontos gatilho, dores de cabeça. Depois, alimentar a zona verde. Ou seja, tão importante como fazer um movimento para fazer um reset do nosso esqueleto e limpar vícios de posturas e colocar o nosso esqueleto alinhado, tão importante como essa condição física é também alimentar a nossa zona verde, baixar os níveis de stress e ter um momento zen no nosso dia que nos carrega as baterias. Isto também é uma coisa que nos ajuda a prevenir as cefaleias. Tal como a gestão financeira. Porquê? Estas 3 coisas têm justamente a ver com o stress. E, portanto, a boa gestão financeira é fundamental para evitar o stress, porque se eu tiver tudo lindo, maravilhoso, mas tiver mais meias do que dinheiro na conta, os outros elementos todos não vão funcionar. Não é? Temos um sério problema de saúde, justamente pelo stress que causa pela angústia da própria situação financeira. Por isso, é de facto de evitar e, se está aqui pela primeira vez, fale com a pessoa que o convidou, porque pode ter aqui uma oportunidade para melhorar a sua saúde financeira também. Ou seja, resumindo e baralhando, voltamos aos nossos 5 elementos. O que é que vamos aqui acrescentar? Primeiro, o detox, a purificação do organismo. Fundamental beber água. Fundamental. A cabeça sente-se imenso com falta de água. O nosso cérebro é constituído 70% de água. Portanto, atenção, quando o corpo é 70% de água, mas dentro do corpo temos o cérebro, e o cérebro é constituído de 70% de água também, por isso quando está com falta de água, a sua dor de cabeça pode ter a ver com pouca hidratação. Por isso atenção ao seu, agora nestes dias de calor, pelo menos 2 litros de água por dia, está certo? É mesmo não negociável. E a suplementação adequada. Então agora sim, vamos conhecer com mais detalhe suplementos para ajudar nas nossas cefaleias. E claro que o primeiro tem de ser o Promigran, o tal suplemento alimentar com cápsulas feitas com clorofilina, que vão abrir no seu duodeno, de acordo com o pH, e isto é comum a todas as fórmulas médicas da Duolife, o facto de serem feitas com clorofila e de fibra, são feitas com fibra de inulina, e por isso vão ser aproveitadas depois como pré-bióticos. Isto foi aqui um detalhe técnico importante, porque é que as cápsulas são verdes. Agora, o que é que traz o Promigran? Traz o extrato da raiz de Rhodiola rósea, traz o extrato das folhas de tanaceto, riboflavina e sementes de onagra. E este Promigran vai suportar o sistema nervoso, vai ajudar a reduzir a sensibilidade ao ruído e eliminar as náuseas, portanto é mesmo para prevenir e minimizar as enxaquecas, vai ajudar a aumentar os níveis da serotonina e da dopamina, que são as hormonas do bem-estar, e também aumenta a resistência ao stress. Portanto, é de facto aqui um coadjuvante fundamental para quem sofre de cefaleias. O nosso Promigran é de facto aqui muito bem indicado. Agora, olhando para a parte de causa muscular, de causa mecânica, muscular, colagênio. Porquê o colagênio? Porque é o suplemento que a Duolife nos entrega, é uma fórmula líquida em que a Duolife combinou o colagênio marinho com acerola, cavalinha, condroitina, urtiga, rebentos de bambu, manga e tem aqui o ácido hialurónico e a glucosamina.
Ora bom, o colagênio é aquela proteína que faz parte da constituição do tecido conjuntivo e, portanto, é responsável, vai ajudar. O benefício do colagênio tem a ver aqui com também o suporte às estruturas musculares e articulares e, portanto, vai ajudar a normalizar, a nutrir a melhoria da saúde muscular e, portanto, vai ajudar a minimizar as contraturas se a pessoa, em cima desta suplementação, adicionar a consciência da sua postura e praticar a atividade física. Portanto, tudo aqui vai funcionar combinado. O ProStick vai colmatar justamente a ação do colagênio, a dar este suporte às estruturas mecânicas, ou seja, à parte osteoarticular, aos músculos, às articulações da coluna cervical, do crânio, dos ombros, da coluna, ou seja, do esqueleto. Por isso, o ProStick de facto mantém as articulações em ótima força, tem aqui ingredientes como o múmio gilate, a casca de salgueiro, a raiz de garra do diabo, a raiz da angélica, o extrato de centelha asiática e de facto ele vai suportar o movimento. E daí ter aqui a aconselhar também para quem sofre de cefaleias tensionais, numa questão musculoesquelética, temos então aqui também o ProStick, que é recomendado juntamente em sinergia com o colagênio quando a situação é musculoesquelética. Ora bom, e tinha cá trazer o Duolife Dia e o Duolife Noite. Esta garrafa branca e garrafa negra foram os primeiros suplementos alimentares lançados pela Duolife e eles ajudam o corpo a manter o seu ritmo, a encontrar o seu equilíbrio de base. Ora bom, e já que estamos a falar de prevenção, é das coisas que ajuda a prevenir as cefaleias, não só as tensionais, mas também as enxaquecas, é ter um ótimo nível em termos de equilíbrio do nosso ritmo. O Duolife Dia dá-nos isso mesmo. O de dia é para ser tomado em jejum porque nos oferece o poder antioxidante e atenção, com o stress que provoca as dores de cabeça temos mais radicais livres e mais radicais livres, mais inflamação, isso vai ajudar a compor as melhores condições para quem sofre de dores de cabeça ter dores de cabeça. E é por isso que o Duolife Dia e o Duolife Noite, com este aporte de antioxidantes que nos traz o noni, o açaí, a romã, outros superalimentos ricos como antioxidantes, este logo pela manhã em jejum, 25 ml, e depois temos aqui o Duolife Noite a complementar, cá está, o tal equilíbrio do nosso ritmo biológico a ser tomado às 7 da noite, antes do jantar, um shot de 25 ml. A composição do Duolife Noite já é outra, já temos aqui o goji, a amora, o cardo mariano, a alcachofra, e eu relembro que com a base da medicina tradicional chinesa, estas horas de indicação têm a ver com o suporte que o Duolife Noite, com estes ingredientes, vai dar ao fígado e, através desse suporte, vai otimizar a regeneração e o detox que o corpo faz no período da noite e, desta forma, vai ajudar e suportar uma noite de descanso. Não dá sono, mas ajuda o corpo a fazer aquilo que ele precisa de fazer durante a noite e, desta forma, aumenta a qualidade do sono. Assim, o Duolife Dia e o Duolife Noite, o equilíbrio do ritmo biológico da pessoa e um sono regular é fundamental para prevenir enxaquecas e para prevenir cefaleias. Por isso está aqui então. Falar de suporte antioxidante tem que ser falar da vitamina C. A vitamina C é não negociável, como diz a nossa querida doutora Catarina Maia, e então aqui a vitamina C está presente através da acerola, da rosa selvagem e das bagas de camu-camu. Elas trazem o teor mais alto de vitamina C conhecido a nível de frutas, portanto têm mais que 90 vezes a vitamina C contida numa laranja, e chama a atenção que as nossas fórmulas líquidas são 100% naturais. E reparem que têm os vários certificados impressos na sua embalagem. Então a vitamina C tem que estar presente numa suplementação diária para quem também quer prevenir, além de suportar o sistema imunitário, porque de facto é assim um super antioxidante, e é fundamental para, por exemplo, a absorção de ferro. E a dor de cabeça muitas vezes é um dos sintomas da anemia.
e por isso cá está a ligação da vitamina C com a prevenção, mais uma vez, da dor de cabeça ou da cefaleia. Depois, desintoxicação, fundamental para a prevenção das enxaquecas das cefaleias. Cá está, desintoxicar com clorofila. A clorofila é o suplemento líquido que nos traz o sangue verde, ou seja, traz-nos aqui a clorela, que é uma alga de água doce, e por isso não tem qualquer questão a ver com o iodo, faço já essa ressalva. A clorela é uma alga de água doce, que é riquíssima em nutrientes. Traz-nos também a alfafa, a clorofila, e tem um sabor muito agradável ao óleo de hortelã. Ela é essencialmente útil para ajudar o corpo a desintoxicar. Ela vai nos oxigenar o sangue e, portanto, desta forma vai otimizar todo o nosso meio interno e desta forma vai ajudar assim também a prevenir as cefaleias. Outro elemento importante para prevenir as cefaleias são a presença de ácidos gordos essenciais, como são o ômega 3, o ômega 6, mas também a vitamina D3 e a vitamina K2, MK7 e ainda a vitamina E. Estamos a falar de um óleo dourado, é de facto ouro, porque traz-nos 13 óleos de sementes vegetais e ao trazer de uma forma 100% vegetal estes ácidos gordos essenciais, como são os ômegas e a própria vitamina D, tem aqui um suporte fundamental para o sistema nervoso e também aqui o sistema nervoso central, além da própria saúde cardiovascular, mas é justamente pelo suporte ao sistema nervoso que está aqui incluído também o nosso líquido dourado, com o aporte destes nutrientes que são tão importantes. E cá está o apoio às funções cerebrais, como a vitamina D e os ômegas também são validamente reconhecidos nesse sentido. E, finalmente, o último suplemento que eu vos trago é acima das joias da Dual Life, é o Probactilardi. E porquê? Porque o microbiota intestinal está fisiologicamente ligado ao nosso sistema nervoso central, ao nosso cérebro, e muitas vezes as dores de cabeça estão ligadas, sem dúvida nenhuma, ao mau funcionamento intestinal. Prisão de ventre causa dores de cabeça como um sintoma secundário. Muitas vezes a dor de cabeça tem a ver com prisão de ventre crónica. São pessoas que geralmente sofrem de dores de cabeça tensional, e isto tem a ver com uma cadeia lesional em osteopatia. Não vou estar a explicar isso, mas podem ter a certeza que estão relacionados. É das coisas que eu pergunto sempre numa primeira consulta, é também uma das coisas que eu pergunto é como é que funcionam os seus intestinos. E a pessoa diz, não percebeu, eu estou-me a queixar de dores de cabeça, e diz exatamente, é por isso que eu preciso saber. Então é tão importante que está aqui o Probactilardi com o seu suporte pré-biótico, que são o alimento dos probióticos, que são os seres vivos, as várias leveduras, as várias bactérias, que são aqui também trazidas, por isso alimento, seres vivos e depois o pós-biótico, que são o resultado da atividade desses seres vivos, aqui o ácido butírico, que é tão importante para renovar o nosso intestino grosso, para a mucosa, para a proteção e renovação da mucosa do nosso intestino grosso, do cólon, e por isso todo o conjunto deste pré, pró, pós-biótico vai ajudar ao equilíbrio do microbiota intestinal com o equilíbrio do funcionamento intestinal. E é esse equilíbrio que vai ajudar, sem dúvida, a pessoa que sofre de cefaleias ou dores de cabeça. Ora bom, isto tudo foi concluído a apresentação da própria cefaleia ou dor de cabeça, mas dizer-vos que todos estes elementos que acabam por ser a chave da prevenção, da qualidade de vida, que é ao fim e ao cabo aquilo que a Associação Saúde com o Coração promove diariamente através das pessoas que estão em sala, é justamente um programa de vida consciente. Se a pessoa tiver consciência da melhor maneira de cuidar da sua saúde e daquilo que pode fazer por si próprio, vai fazer diferença, porque aí a escolha já é sua, por isso informe-se em relação a este programa. Também saber que temos um e-mail, comitesaudeolifept@gmail.com, para onde pode enviar as suas questões e qual o tema de saúde que gostaria de ver apresentado nas sessões semanais de formação na Quinta dos Produtos, a chamada Quinta dos Produtos, as sessões de formação do Comitê de Profissionais de
Saúde Independentes da Associação Saúde do Coração. Ora bom, e agora sim, dou por terminada a minha apresentação, que eu espero que tenha sido útil e que tenham aprendido a importância daquilo que é, aquilo que vocês podem fazer por vocês, não só para prevenir cefaleias tensionais, mas também para o vosso bem-estar, do vosso esqueleto, da vossa pessoa, está bem? Eu hoje puxei mesmo aqui a brasa à minha sardinha de osteopata, porque assim falei a minha linguagem, mas aqui o objetivo era mesmo ajudar-vos a vocês a cuidarem melhor do vosso corpo e a perceberem como todos os 5 elementos estão todos combinados e estão todos alinhados. Está certo? Doutora Maria Almeida Santos, muito grata pela sua presença, não estava a contar consigo em sala hoje, estou muito feliz de ver aqui connosco. Estou a ver já agora se tem mais alguém no comitê em sala. Pronto. Vou olhar para as vossas caras. É muito bom quando nós fechamos o ecrã e vemos as caras todas. Eu sei que estamos a projetar no Facebook, mas tinha que fazer este cumprimento. Vocês conhecem, não é? Eu sou aquela pessoa com esta energia, estou aqui lançada. Ora bom, mas vou respeitar o vosso tempo e vou só, deixem-me só, por favor, eu vou só confirmar se... não dá. Ok, pronto. Vou então dar por terminada a sessão nesta noite, agradecer a vossa presença, espero que tenha feito sentido a informação. Eu tentei falar devagar para quem está a ouvir-nos de Espanha, mas sei que às tantas me entusiasmei, mas espero que tenha passado a mensagem e de alguma forma tenha sido útil. Mas, nuestros hermanos, que tranquilos, que estamos preparando el programa de vida consciente en castellano para llegar a vosotros, así que despacio estamos intentando de prepararlo todo, ¿vale? Así. Ok, agora em português outra vez. Um grande beijinho para todos. Ora, a doutora Maria Almeida Santos, já tem voz, muito grata. Patinha, voz. Tomar patinha, presta atenção. Ora, doutora Maria Almeida Santos, um beijinho enorme. Obrigado. Boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui a assistir à minha cara diretora, neste caso, e colega. Ótimo. Um tema que tão bem sabes tratar e que de facto é do teu dia-a-dia. E pronto, estamos de volta para avançar. Podemos desvendar assim um bocadinho já para a próxima semana. Cá vamos nós, com os temas requisitados por vocês. Exato. E temos de tratar de facto deles. Já estão em forja, já estão a aquecer. E pronto, vamos chegar aos 40 graus para a próxima. 47, podemos adiantar o tema da semana que vem ou não? Podemos. Tudo bem. Ora, doutora Maria Almeida Santos, o tema pedido para a semana que vem vai ser... Dor crónica. A dor crónica vai ser o tema da semana que vem, portanto ficam já a saber qual é o tema da semana que vem, porque assim podem ir convidando, porque todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa que sofre dor crónica, que tal como a dor de cabeça às vezes parece que passa ao lado, mas é tão limitante, não é? Já agora, doutora Maria Almeida Santos, mais um minutinho da sua palavra, como médica, em termos da sua experiência, uma pessoa que tem tanta experiência, tem tantos utentes como médica de medicina geral e familiar, médica de família, tantos utentes, a cefaleia de facto é um peso pesado nas queixas, certo? É desde muito jovem, aliás, há muita transmissão hereditária e desde jovem que miúdas com 12 anos se queixam. Entretanto, o que agora a colega falou, a Teresa, foi realmente o mais frequente. Nesta época de pandemia em que as pessoas estão em casa, os problemas que têm de facto é tensional, a maior parte deles são tensionais, os outros a percentagem é menor. E batalhamos sempre no mesmo, posição, e sobretudo há vários exercícios que nós aconselhamos no intervalo, por exemplo, no nosso caso, até como médicos das consultas, ou relaxar os ombros, portanto, fazer realmente, ter os pés, quando está a trabalhar, ter os pezinhos bem colocados no chão, portanto, há aqui várias técnicas que nós aconselhamos para que as pessoas relaxem um bocado, porque de facto é o pão nosso de cada dia. As pessoas neste momento têm teletrabalho, é muito complicado e queixam-se, estão mais cansados ao fim do dia, também faz parte das cefaleias. Portanto, há vários sintomas e aqui a relaxar e trabalhar toda esta musculatura,
a gestão do stress, então, tudo que a doutora Teresa falou realmente está lá tudo e é o nosso dia-a-dia, neste momento de pandemia, então muito mais. Muito bem. Muito grata, doutora Maria Almeida Santos, bem-vinda de volta. Cumprimentar também a doutora Ana Silva, que está em sala, acabei de a ver, está aí às escuras, mas eu consegui identificá-la. Um beijinho muito grande para si. Da Ilha da Madeira, a doutora Ana Silva está connosco também no comitê, por isso um beijinho muito grande, bem-aja por estar de volta também. E agora sim, vou dar por terminada a sessão de hoje. Temos encontro marcado de hoje a uma semana, às 21 horas, na mesma sala, e já sabem, o tema vai ser dor crónica. Até lá, um beijinho grande.